O culto do Evangelho no lar é uma prática espírita que envolve alguns rituais e que, adicionalmente, liga-se à formação de uma identidade espírita. O médium Chico Xavier convenceu a comunidade de crenças espíritas de que este culto, de que ler o Evangelho de Jesus no lar, no aconchego da família, tinha um fundamento histórico, remontando ao próprio Jesus, que teria ele sido o inaugurador dessa prática cristã. Nesse vídeo eu vou discutir com vocês essa proposta de Chico Xavier e entender se ela é histórica ou ficcional. Olá, eu sou o professor Lair, eu sou doutor em História, eu pesquiso os cristianismos e os espiritismos em uma perspectiva acadêmica. Nesse vídeo e nesse canal, você não vai encontrar o Jesus da fé. Se você quer o Jesus da fé, eu te recomendo, procure o seu padre, procure o seu pastor, procure o seu palestrante espírita, porque esses te darão o Jesus da fé. Aqui, nesse vídeo, é o Jesus da história. Aqui, nesse vídeo, nesse canal, é o Espiritismo em uma análise histórica em diálogo com a antropologia e com a sociologia. Nesse sentido, eu te peço que, se você tem fé, raciocinada ou não, guarde-a no seu coração, bem trancadinha, enquanto me ouve, enquanto me vê, porque eu não pretendo abalar a sua fé, muito menos fortalecer a sua fé. O médium Chico Xavier escreveu, no ano de 49, o livro Jesus no Lar, uma reunião de contos de sua autoria, ou, se assim preferirem, contos de autoria espiritual, ao qual eles foi, então, o intermediário entre o lado de lá e o lado de cá. Nesse livro, como em toda a produção literária de Chico Xavier, o objetivo era normatizar uma forma de ser cristão do tipo espírita. Essa é a chave de leitura para todos os textos que Chico Xavier, segundo os espíritas, psicografou. Nesse livro em especial, Jesus no Lar, o conto de abertura se intitula O Culto Cristão no Lar. E ele acabou servindo para a comunidade de crenças espírita como evidência de que ler o Evangelho de Jesus no aconchego do lar é rememorar algo que foi instituído pelo próprio Jesus na Palestina do século I. A minha questão nesse vídeo é: esse conto se sustenta quando analisado em perspectiva histórica? Em outras palavras, é uma narrativa ficcional ou não? O conto é curto, é uma página, eu acho, se você tiver o livro em casa para consultar. E nesse vídeo eu vou trabalhar com a abertura do conto e com o seu fechamento. O meio não é relevante para a discussão que aqui se faz. Qual é a discussão? Para não cair no esquecimento, Chico Xavier narra nesse livrinho histórias ambientadas no século I, vividas por Jesus e seus discípulos, que guardam algumas aproximações com as narrativas evangélicas canônicas, mas que os espíritas consideram como um relato histórico, como um relato sobre o que aconteceu com Jesus, mas que não foi escrito nos evangelhos canônicos. Vejamos então de que modo Chico Xavier abre esse conto. Com a seguinte afirmação, abre aspas: povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e,
como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Esse trecho ele é problemático, porque Chico Xavier transforma um não fato em um fato. O que eu quero dizer com isso? Ele diz no texto que Jesus tomou os sagrados escritos, referindo-se, portanto, à Bíblia, à Torá, às escrituras hebraicas, como quer que vocês queiram pensar. Aqui isso é um não fato, porque ele pressupõe, Chico Xavier, pressupõe que camponeses e pescadores, pessoas das classes mais baixas daquela sociedade, tinham cópias das escrituras sagradas dos hebreus e que estas circulavam para além do templo de Jerusalém com pessoas não ligadas ao templo. Isso é um não fato. Isso é inconcebível do ponto de vista histórico afirmar que Jesus, ou quem quer que fosse da sua classe social, naquele contexto, tivesse cópias das Escrituras Sagradas. Prosseguindo, abre aspas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos de sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Bom, aqui ele reforça a ideia de que Jesus era portador de rolos, de manuscritos das escrituras hebraicas, que eu já falei que isso é um não fato, isso é absolutamente fora de cogitação como uma condição autêntica e histórica. E no segundo momento ele comete um anacronismo, porque no tempo em que Jesus estava vivo com os seus companheiros, não existia cristianismo nem existia cristãos. Isso só foi surgir anos e anos depois da morte de Jesus, tanto o termo quanto a identidade. Aliás, é bom que vocês saibam, Jesus nasceu judeu, viveu como judeu e morreu judeu. Jesus nunca foi cristão. Nem sabia que ia existir o cristianismo. Logo, Chico Xavier, ao dizer que Jesus inaugurou o primeiro culto cristão no lar, ele está, nesse seu afã de cristianizar Jesus e colocar Jesus como algo que ele jamais foi. Concluindo, a narrativa criada por Chico Xavier é uma fábula espírita. Ela não se sustenta historicamente, pelos motivos pelos quais eu apresentei. Chico Xavier transforma um não fato em um fato e comete um anacronismo. Até aí, pode não parecer muito problemático isso, porque atribuir a Jesus falas e feitos que ele nunca falou e nem nunca fez é um hábito recorrente nas comunidades cristãs desde o século I. Dois exemplos que ilustram isso que eu estou dizendo. O Evangelho de Mateus, por exemplo, coloca na boca de Jesus uma fala. Qual fala eu estou dizendo? É em que ele diz: não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Essa afirmação de Jesus em Mateus é, de acordo com a historiografia, uma invenção do autor de Mateus. Jesus nunca disse isso. Outro exemplo que eu posso trazer aqui é uma fala que está no Evangelho de João, quando Jesus diz: e eu vos enviarei o Consolador, que vos lembrará de tudo o que esquecestes, e vos ensinará tudo o que... vocês sabem o que eu quero dizer. Então, essa afirmação de Jesus prometendo o Consolador, ela também não se sustenta historicamente, já que há um amplo consenso entre os historiadores que ela é uma invenção do autor do quarto evangelho que coloca na boca de Jesus. Portanto, quando Chico Xavier cria essas narrativas no livro, no caso aqui, Em Análise, ele apenas está reproduzindo o que é um hábito dos cristãos de muito tempo.
O interessante aqui é que ele, então, fundamenta uma prática cristã, espírita, com base nessa narrativa fictícia. E isso é algo a se refletir. Que é quando os espíritas, que se consideram cristãos, realizam culto do cristão no lar, ou culto do evangelho no lar, baseando-se numa narrativa fictícia, porém tomando-a como autêntica, como histórica. Esse é um ponto interessante para pensar essa influência que Chico Xavier exerce sobre a comunidade de Cristo Espírita. Ele cria uma narrativa, uma fábula, e ela automaticamente é considerada como uma narrativa histórica. E sendo histórica, é autêntica e confiável. De maneira que quando o espírita, ou a família espírita, realiza esse culto em casa, ela imagina, ela alimenta esse imaginário que aquilo que eles estão fazendo em casa é semelhante ao que Jesus fazia. Dessa forma, o culto cristão no lar é uma maneira de fortalecer, reforçar e afirmar uma identidade espírita. Nesse vídeo de hoje, eu não irei aprofundar a questão desse culto cristão no lar, nas comunidades espíritas. Isso fica para um próximo vídeo. Aqui é somente para estabelecer um ponto de partida para discussões futuras, de que os espíritas foram convencidos por Chico Xavier de que Jesus inaugurou o primeiro culto cristão no lar. E quando eles, no presente, realizam os seus cultos do Evangelho no lar, eles rememoram aquilo que Jesus foi o iniciador. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Curtam se vocês acharam legal o que eu falei. Comentem para que a gente possa continuar esse debate. Compartilhem se vocês acharem que é válido. E eu vejo vocês no próximo vídeo.